o ideal é sempre associar uma fibra, porque a fibra vai dar saciedade. Ou seja, quando você toma seu café da manhã, se você fizer um café da manhã rico em fibras, associado com boas fontes de proteína, você vai ficar saciado por muito mais tempo. Né? Ou seja, você vai impedir que você fique se sabotando o tempo inteiro e fique beliscando, porque esses beliscos, normalmente as pessoas não contabilizam, né? Elas não percebem, elas comem automaticamente e não percebem que estão beliscando. Ai, mas eu como tão pouco no almoço, eu como pouco no café da manhã. Mas e as beliscadas durante o dia? Aí toda hora é uma bolachinha, dali a pouco é mais uma balinha, daí é um docinho. E quando você vê ao final do dia, acaba sendo uma ingestão calórica muito grande. Então esse é o grande poder das fibras, por isso que elas são tão importantes. Então quando a gente fala lá, quando a Nutri fala que tem que comer fibra, que tem que preferir os integrais, não é porque eles são menos calóricos, né? Porque as fibras também são calóricas, né? Não é dizer que daí não tem calorias, pode comer à vontade que não vai engordar, não é isso. Eles têm calorias também, porém eles têm um valor nutritivo muito grande, ou seja, vão dar muito mais saciedade, você vai comer e vai passar muito mais tempo saciado, né? Vai evitar que você fique beliscando todo o tempo. Tem outra coisa que é um clássico que acontece sempre com os meus pacientes. Quando eles vêm no consultório e vêm conversar comigo, eles falam assim, nossa, Carol, eu sou apaixonado por doce, o meu problema é doce, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo emagrecer porque eu tenho que ficar comendo doce o tempo inteiro. O que acontece? Essas pessoas, elas não se alimentam bem com alimentos que tenham alto teor de fibras, que dão saciedade, que tenham um valor nutritivo grande. Então, o que acontece? Essas pessoas comem e ficam com fome o tempo todo. Ou, em alguns outros casos, querem fazer aquelas alimentações muito restritivas, dietas muito restritivas, daí o que acontece? A vontade de doce aumenta. Quando você não come alimentos que vão te dar saciedade, que tem um valor nutricional, né, um bom valor nutricional, você vai ficar com fome o tempo todo. E se você já tem uma propensão, se você já gosta do doce, se você já tem um paladar mais voltado para os doces, é isso que vai acontecer. Você vai querer ficar beliscando o tempo inteiro. Então você vai ficar toda hora querendo matar a sua fome com doce. E quando a gente faz uma alimentação mais rica em fibras, com alimentos que vão dar mais saciedade, aliados com boas fontes de proteínas, isso acaba. Nossa, eu já vi vários pacientes que falam, nossa, Carol, antes eu sentia muita vontade de comer doce, era absurdo o quanto que eu comia de doce antes. Eu tinha muita vontade o tempo todo. Agora eu não sinto mais. Eu sinto lá eventualmente, ou eu como um pedacinho de doce e é mais do que suficiente para mim. Por quê? Porque você está bem alimentado todo o tempo. Isso não abre brecha para você ficar beliscando o tempo todo e sentindo fome e querendo matar a sua fome com doce, tá certo? Por isso que as fibras são tão importantes, tá? O que as pessoas fazem quando querem emagrecer? Sabem, né, que essas fibras aí, que os integrais são saudáveis, que os integrais ajudam no processo de emagrecimento, mas tem aquela sensação, né, elas têm aquela ideia de que o integral emagrece e os alimentos brancos engordam. Não, tá? Os dois têm calorias, tanto o integral quanto os brancos, certo? Só que o integral tem um poder de saciedade maior, por isso que é mais indicado para o processo de emagrecimento, tá? Aí essas pessoas vão lá, começam a comer fibra, comem muito integral, muita fibra, só que não toma água. E aí não adianta nada. Aí que o intestino trava de vez. Então não cometam esse erro, tá? Eu tô aqui, tô contando, tô explicando para vocês justamente, né? Porque claro, a gente faz porque a gente não tem o conhecimento. Mas exatamente por isso que eu quis abordar esse assunto. Porque isso acontece muito. A fibra precisa da água para que ela ajude no trânsito intestinal. Então, tá com uma alimentação mais rica em fibra, perfeito, mas ajuste o seu consumo de água, tá certo? É muito importante. Sem água, a fibra não vai funcionar. E aí vai acabar travando ainda mais o seu intestino. Consequentemente, vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá certo? Sempre preferir os alimentos integrais aos refinados, que foi exatamente isso que eu falei agora, tá? Isso não significa que eles não tenham calorias, tá? Eles têm calorias tanto quanto os refinados, porém,
como eles têm uma quantidade maior de fibra, eles vão dar mais saciedade, né, e vão ajudar aí no trânsito intestinal. Então, sempre preferir os integrais aos refinados. Vão ajudar vocês a emagrecerem de forma saudável, mas principalmente duradoura, tá? Para que vocês não sofram mais com esse efeito sanfona de emagrece, engorda. E esse ciclo de frustração, toda vez que você vive nesse efeito sanfona, acaba gerando muita frustração. E aí acaba desistindo de emagrecer, acha que emagrecimento não é pra você, tá? E eu vou te falar aqui, eu vou falar pra todos vocês com propriedade que todo mundo pode sim emagrecer de forma saudável, duradoura e sem deixar de comer os alimentos que ama.